O ministro Flávio Dino, do STF, liberou nesta segunda-feira o pagamento de emendas parlamentares que estavam bloqueadas desde agosto por decisão do próprio Supremo em razão da falta de transparência. Na decisão de hoje, Dino estabeleceu algumas ressalvas sobre a execução de recursos públicos. A gente está falando de dinheiro que é distribuído pelos parlamentares, sem transparência, sem rastreabilidade, muitas vezes sem eficiência. E é isso que está sendo colocado ali na decisão do Flávio Dino. Em relação às emendas PIX, o ministro determinou que elas sejam liberadas apenas mediante a apresentação de um plano de trabalho. No caso das emendas de comissão, que a gente vai detalhar mais adiante, o Dino estabeleceu que deve constar em ata o autor da emenda sugerida pelo colegiado. A decisão do ministro diz que as emendas poderão crescer no máximo, seguindo o menor percentual entre 3 opções. São elas o aumento das despesas discricionárias do Executivo, o limite de crescimento do teto do arcabouço fiscal, o crescimento da receita corrente líquida. Claro que isso é mais complicado, mas enfim, ele está estabelecendo um limite para o crescimento dessa gastança parlamentar. Dino mencionou a transparência internacional na decisão e esse ponto, como eu fiz no X, eu faço questão de destacar aqui no programa. Pode colocar na tela o trecho, produção? Tá aí. Vamos ver embaixo. Na verdade, eu vou colocar o meu comentário aqui. O Transparência Internacional Brasil, que foi retaliada por Dias Toffoli por apontar o avanço da impunidade no STF, é citada por Flávio Dino por revelar que o Congresso descumpriu decisão do Supremo contra o orçamento secreto. A vigilância da Transparência Internacional sobre ambos os poderes é a mesma, mas o Supremo só admite essa vigilância sobre o outro poder, quer dizer, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Então tá lá na decisão do Dino, olha, após o trânsito em julgado, os amici curiae, aí ele cita 3 entidades, Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e a Transparência Internacional Brasil, noticiaram, em 14 de setembro de 23, elementos indicadores da persistência do descumprimento da decisão de mérito, em razão da alta opacidade e do baixo controle da execução das emendas parlamentares. Em face desse cenário, passei, quer dizer, ele está se referindo a ele próprio, Flávio Dino, a adotar uma série de medidas processuais para o atendimento dos pressupostos constitucionais da transparência e da rastreabilidade, assegurando o cumprimento do acórdão. É muito curioso, Duda Teixeira, que a Transparência Internacional, quando alerta sobre algo errado no Legislativo, ela é ouvida pelo Supremo. Agora, se ela alerta contra algo errado no Supremo, ela é retaliada com fake news, com investigação. Vamos refrescar a memória. Vou pedir para a produção colocar na tela as reportagens, a história da fake news contra a Transparência Internacional, minha matéria de capa na Cruzoé. Eu assinei essa história e gosto muito desse texto, porque ele foi muito importante, que tenha virado capa e destaque só na revista Cruzoé. E depois aconteceu algo que, enfim, a gente vai mostrar aqui como desdobramento. Então tinha até uma entrevista com o Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, e o subtítulo da matéria, a minha matéria antes da entrevista, era como a narrativa foi plantada, vazada, refutada e requentada na PGR, no caso, a PGR do Augusto Aras, quando ele era o Procurador-Geral da República, indicado por Jair Bolsonaro, e no STF, para retaliar a ONG anticorrupção. E aí vamos ver o que aconteceu 8 meses depois. E aí a gente teve que chamar a atenção. Também assinei a matéria em um antagonista. Cruzoé antecipou, em 8 meses, base de decisão do PGR, agora o novo PGR, Paulo Gonet, sobre transparência internacional. Paulo Gonet usou uma série de elementos presentes na matéria de capa, essa que eu acabei de mostrar, sobre a fake news contra a ONG anticorrupção, ao promover o arquivamento da petição encaminhada por Toffoli. Então tá aí. A Transparência Internacional foi retaliada no Supremo, como apontou a verdade, quer dizer, a impunidade que avançava no Brasil, quando publicou o ranking internacional no qual o Brasil tinha caído 10 posições em relação à percepção de corrupção, que é como eles chamam ali tecnicamente. O Toffoli ficou irritadíssimo, né? Então vamos voltar aqui para o Flávio Dino, que tomou decisão. Quando o Flávio Dino faz o certo, tem alguma coisa, né, que vem antes. Alguém apontou ali para ele. Então foi a Transparência Internacional Brasil, mais 2 entidades estavam lá mostrando, olha, vocês tomaram aí uma decisão contra o orçamento secreto, mas não está sendo cumprida não.
E aí, não vão fazer nada? Aí o Flávio Dino foi lá e foi impelido a fazer o certo dessa vez, pelo menos em relação a alguns pontos. O Dino destacou em sua decisão que questionamentos feitos por ele à Câmara e ao Senado a respeito de emendas não foram respondidos e esclarecidos. E eu faço questão aqui, porque esse programa é detalhista, é minucioso, de exibir alguns trechos da decisão que mostram a falta de transparência do Legislativo em relação a recursos. Pode jogar na tela aí os prints, produção, e eu vou resumindo aqui. Olha só o que aconteceu, é muito curioso. O STF mandou perguntas aos parlamentares. Isso veio de iniciativa da Rosa Weber lá atrás, a qual o Dino está dando continuidade, impelido aí pela Transparência Internacional. Então olha ali no finalzinho desse print algumas perguntas. Quais os parlamentares que não prestaram informações? As informações prestadas pelos 360 deputados e 69 senadores estão completas? Houve alguma padronização? Vamos para o próximo. E aí o Congresso não respondeu ao referido questionamento em audiência, mas se comprometeu a fazer isso no prazo de 5 dias corridos a contar daquela data. Aí tem lá o trecho original desse compromisso. Próximo. E aí o Dino falando, verifico que a despeito da concessão desse prazo de 5 dias, o Congresso deixou novamente de apresentar as informações requeridas, tendo o prazo expirado sem o cumprimento da determinação. Olha, eu escrevia artigos lá atrás, anos atrás, se vocês procurarem a sonsice de Pacheco, por exemplo, Rodrigo Pacheco é presidente do Senado. Foi o título de uma coluna minha, que ele estava enrolando para entregar os dados que estavam sendo cobrados sobre quem era o padrinho de cada emenda. Quer dizer, quem é que falou para esse dinheiro sair daqui e ir para lá? Quem é que determinou isso? E eles não estavam querendo dar informação. Eu falava que o Congresso Nacional estava num patamar abaixo das quitandas, e eu falava com todo respeito às quitandas, porque qualquer quitanda tem controle de caixa, e no Congresso Nacional, sorrateiramente, não tem, maliciosamente. Vamos para o próximo. E aí, olha só a construção, como o próprio Dino manifesta desconfiança, por escrito, pelo menos, em relação ao que dizem a defesa do Senado e da Câmara. Olha, cogitando ser verdadeira, quer dizer, na hipótese de ser verdadeira, a afirmação das advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados de que é impossível recompor plenamente o itinerário percorrido para a execução pretérita de parte expressiva das emendas parlamentares. Olha, eu vou traduzir isso para o português. Ele está falando assim, cogitando que é verdade que é impossível fornecer os dados sobre quem distribuiu o dinheiro nos verões passados, temos a gravíssima situação, vou continuar, em que bilhões de reais do orçamento da nação tiveram origem e destino incertos e não sabidos, na medida que tais informações estão indisponíveis no portal da transparência ou instrumentos equivalentes. Então a gente está falando aqui de uma gravíssima situação em que bilhões de reais do orçamento tiveram origem, destino incerto. A população brasileira não sabe. A população brasileira paga os impostos, é dinheiro público, vão lá os parlamentares e colocam esse dinheiro, sabe-se lá onde. Bilhões de reais é um petrolão. A gente está falando aqui de um petrolão que é escondido por meio dessas manobras técnicas, tecnocráticas, manobras orçamentárias. Você tem ali bilhões de reais que ninguém sabe onde foram parar. Então vamos lá. Próximo print. Registro, o Flávio Dino, né? Registro ser pouco crível que a execução de bilhões de reais do dinheiro público tenha se dado sem ofícios, e-mails, planilhas, ou que tais documentos existiram e foram destruídos no âmbito dos poderes legislativo ou executivo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, é difícil de acreditar que o Congresso Nacional está abaixo da quitanda, que não tem registro de caixa, que ninguém registrou nada. Ele até é generoso que ele fala assim, ou que tais documentos existiram e foram destruídos. Eu não sei. Será que não foram destruídos? Porque, como assim? Um Congresso Nacional de um país continental como o Brasil não tem o registro de para onde manda o dinheiro. Aí quando é cobrado pela Suprema Corte, fala assim, não, isso aí a gente não tem obrigação de mostrar, a gente não sabe onde colocou. Então não tem mais como saber onde foram parar aí bilhões de reais do povo brasileiro. Próximo print, tem?
Ele só conclui a opacidade quanto à autoria das emendas, que é o termo técnico ali para essa verba, RP8 e RP9, foi constatada por subcomissão técnica, que aí concluiu um monte de coisa. Enfim, teve um relatório técnico para apontar esse tipo de falta de transparência e rastreabilidade. Próximo. Fala ali, tais indicações nos sites dos ministérios não desvendam os parlamentares patrocinadores ou apoiadores das emendas. Quer dizer, o relatório técnico mostrou que não tinha padrinho o dinheiro que foi pego ali e mandado para algum outro lugar, reduto eleitoral. Muitas vezes o parlamentar pega e manda para a prefeitura do papai dele, do tio dele, do primo dele, do irmão dele, que aí faz um negócio com a empresa de outro familiar, ou amigo, ou aliado, da prefeitura com a empresa, e aí às vezes vai pingando esse dinheiro por aí e os órgãos de fiscalização e controle não dão conta. Próximo print. As informações encaminhadas oficialmente não constam dados a respeito de parlamentares patrocinadores das emendas. Enfim, só reforçando. Próximo. As informações sobre os patrocinadores ou solicitantes não são totalmente divulgadas pelos responsáveis e estão dispersas e não formatadas. Quer dizer, teve todo um relatório técnico para mostrar a malandragem parlamentar. Próximo, concluímos. Sim, o Dino citou as declarações dos deputados José Rocha, União Brasil, e Adriana Ventura, do Novo, sobre o caso das comissões. E isso é muito legal, pode tirar a produção. Porque nós aqui, semanas atrás, entrevistamos a Adriana Ventura, do Partido Novo, e ela deu essas declarações sobre as emendas de comissão. E a gente vai mostrar no próximo bloco como é o esquema no caso das comissões do Congresso Nacional, que deveriam tratar de saúde, de segurança, de educação, mas estão servindo para escoamento de dinheiro público. Então, Flávio Dino citou ali, no caso das emendas de comissão, que é um tipo das emendas, um tipo desse dinheiro que os parlamentares dispõem para fazer algo supostamente de interesse público, ele citou, nesse caso, declarações da deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, eleita por São Paulo. Ela tem denunciado o esquema das comissões. E nós entrevistamos essa deputada. Essa decisão do Dino saiu hoje. E ele citou a Adriana Ventura. E como o antagonista está sempre na frente, já tinha entrevistado a Adriana Ventura sobre essa pauta. Tem inclusive corte na nossa playlist no canal de YouTube. Vamos soltar aqui 2 trechos especificamente sobre o caso das emendas de comissão, que, como ela mesma apontou, são os mais graves, porque você tem bilhões de reais sendo escoados por essa fachada. Pode soltar o primeiro vídeo. A emenda de comissão é uma emenda temática, é uma emenda que deveria ser uma emenda assim, muito utilizada, porque numa comissão temática, seja de saúde, de educação, de segurança, lá você tem membros que são proporcionalmente colocados ali, pela eleição, pelos partidos, onde eles podem deliberar e votar dentro de uma comissão. E ali deveria ser discutido quais são as prioridades do Brasil, de cada estado, como que vamos alocar os recursos. Só que o que fizeram? Pegaram o dinheiro que mandaram para essa comissão, a comissão não delibera, não tem prioridade nenhuma. Ela foi capturada pelo esquemão do orçamento secreto, pelo esquemão da compra de apoio e pelo esquemão do balcão de negócio. E foi o que eu já dei o exemplo aqui da Comissão de Saúde. São 5, 6 bilhões que eu não vi, não sei quem indicou, não sei porque foi para lugar A ou B. Então, isso realmente é aqui que está o problema. E essas emendas, eu quero frisar bem, Felipe, não tem transparência ainda. Continuamos sem transparência. Ela falou que já tinha citado o caso das emendas de comissão, foi numa outra passagem da entrevista que eu vou mostrar agora para vocês, porque ela aproveita naquela passagem e dá uma declaração mais dura a respeito dos presidentes das casas legislativas. Vamos lembrar que do Senado é o Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados é o Arthur Lira. Pode soltar. Tem vários tipos de emenda e tem vários mecanismos. Então, para cada emenda tem um mecanismo. Colocaram um foco na transparência da emenda PIX, mas a emenda PIX foi usada como bode expiatório de um rombo muito maior, que é a emenda de comissão, que foi completamente desvirtuada, onde não tem, assim, a comissão não sabe de nada o que se passa, é a laranjona dos presidentes das casas e dos caciques partidários. Eu sempre dou esse exemplo em toda a tribuna que eu subo, acabei de falar isso na Comissão de Orçamento, eu sou
sou membro da Comissão de Saúde, membro titular. Lá tem 5, 6 bilhões de emenda de comissão. E eu não tenho a menor ideia, nunca foi discutido para onde vai, qual é a política. A gente não sabe para onde foi esse dinheiro, quem indicou esse dinheiro, porque é uma lista secreta que chega secretamente, enviada para o presidente da comissão, pelo presidente da casa. O presidente assina, isso não é deliberado. Então, assim, é uma forma vergonhosa de uso de dinheiro público. E é um exemplo do que acontece aqui, que não há transparência, não há critério, não está vinculado à política pública e à população. Quer dizer, ela é integrante da Comissão de Saúde e está testemunhando a respeito do esquema que é usado. E olha a palavra que ela usou. A comissão é uma laranjona dos presidentes das casas e dos caciques partidários. O que é laranja nesse sentido? É uma fachada usada para escoamento de dinheiro. Então não é um conjunto de parlamentares que está deliberando sobre as emergências e necessidades principais, primordiais do país em determinadas regiões, às quais devem ser destinadas destinado certo montante de dinheiro público. Não. Passa pela comissão direto para atingir algum tipo de interesse político ali sem o devido processo. E vamos mostrar aqui quais foram as condições impostas pelo Dino, em print também da decisão, muito rapidamente, só para mostrar como ele tenta bloquear essa margem que foi apontada pela Adriana Ventura. Pode colocar daquela outra série de prints, produção? Tem aí, ó. É curioso esse trecho, que ele fala ali, não há qualquer óbice a que os líderes partidários sugiram emendas. No entanto, não há fundamento constitucional para que detenham monopólio. Lembra que ela falou ali de laranjonas, também dos caciques partidários? Então o Dino está falando, olha, não é só para cacique partidário, não é só para o líder. Isso tem que passar por outros parlamentares. Então ele fala, como decorrência do sistema representativo, evitando a castração de mandatos, e a fim de que o real solicitante das emendas de comissão seja identificado, é um imperativo constitucional que qualquer parlamentar membro da comissão seja reconhecido como autêntico legitimado para indicar emendas RP8, quer seja ou não líder partidário. Afinal, constituiria uma incompatibilidade constitucional e semântica que a emenda de comissão fosse transformada em emenda de líder partidário. Quer dizer, não faz nem sentido semântico, a própria expressão, o nome, passaria a designar uma outra coisa. Próximo print. Para o devido controle social, é imprescindível que qualquer modificação, vou lá para frente, seja aprovada pelas comissões e devidamente registrada em ata. Ou seja, ele está cobrando que tudo seja registrado. Novamente, friso a necessidade de documentação de todo o processo orçamentário para o atendimento das regras constitucionais de transparência e rastreabilidade. Por essa razão, a execução de emendas de comissão exige a apresentação de ofícios e atas com todas as informações, piriri e pororó. Aí bota ali ainda no fim, sob pena da caracterização de impedimento de ordem técnica. Portanto, está falando, se não for assim, vai ser impedido. Próximo print. E aí ele cita um artigo da Constituição, o 165, que diz o seguinte, ali na frente, a União organizará e manterá registro centralizado, pode botar o próximo print, produção, de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, olha só o que é requisito constitucional, análise de viabilidade, estimativas de custo, informações sobre a execução física e financeira, é o mínimo, né? Como se pode depreender da referida norma, que não prevê qualquer exceção, todos os projetos de investimento devem ser registrados em banco de dados centralizado na União. Estamos tratando de recursos federais. Próximo print. E aí ele fala, tendo em vista o objetivo para o qual foi criado, é justificável que a norma constitucional não preveja exceções ao dever de registro. Ele vai reforçando, né? Ele fala, a conclusão óbvia que se pode chegar é de que as emendas de comissão devem estar vinculadas a tal preceito, viabilizando uma alocação planejada e transparente, sem a ineficiente pulverização de recursos federais ao alvedrio de vontades individuais. Era aí que eu queria terminar, Duda Teixeira. Ele está apontando, olha, dinheiro público está sendo canalizado por pura discricionalidade, por pura vontade individual de político, e há todo um procedimento que precisa ser adotado.
São bons relatos aí do que acontece dentro dessas comissões, dentro dessas reuniões no Congresso. Bilhões de reais foram sumiram pelo ralo, né? Ninguém sabe, ninguém viu, não tem nenhum registro. O Congresso se recusa a passar esses e-mails, as planilhas, mostrando para onde o dinheiro foi, como é que foi decidido. É óbvio que tem isso, então não está tendo uma colaboração do Congresso nesse ponto. Esse monte de ressalvas que o Dino faz, é óbvio que é preocupante. Ele sugere ali algumas coisas, mas dificilmente tudo o que o Dino pediu ou ordenou, né, ele é o ministro do STF, vai ser resolvido, vai ser atendido. Mas ainda assim, é interessante a gente ver que o Dino liberou as emendas, né? Ele faz essas ressalvas todas, a gente fica espantado com tudo isso, embora Exatamente. A gente já soubesse disso tudo, mas a gente vê ali que não teve uma colaboração do Congresso, isso é claro nas mensagens dele. Agora, ele liberou a grana, o Congresso vai continuar fazendo o que já estava fazendo. A gente vai chegar à parte do acordão político. É isso. E a Adriana foi super didática nisso que ela falou, das emendas de comissão. Puxa, é óbvio, né? Se você está numa comissão lá de saúde, em algum momento alguém tem que deliberar. Ela fala, isso não é deliberado, mas você tem que discutir. Olha, a gente tem aqui 6 bilhões para mandar, para onde a gente vai mandar, né? E aí o que ela está dizendo é que se alguém pergunta lá na comissão, puxa, para onde foi o dinheiro? Falam para ele, não, isso aqui não é problema seu, não. Né? Tipo, junta-se uma panelinha ali dos caciques, dos líderes partidários, e o dinheiro vai, sei lá, para onde? Não é assunto seu, você está aí só para fazer cena, de figuração. Né? O assunto não está lá para ser debatido, o encaminhamento já é dado por outros motivos. Então é assim que funciona o Congresso Nacional, pelo menos até esse momento. Vamos colocar só o último print. Tem aí a parte final, que ele fala, lá no final, deixa eu chegar ali no meio, ali no meio do print, cabendo ao ordenador, ele está dizendo que cabe ao ordenador de despesas aferir a sua suficiência, quer dizer, a suficiência de dados, de todas as condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essas determinações. E, se for o caso, liberar a execução das emendas. Isto é, se houver identificação e publicação da origem e do destino das emendas, no tocante ao ano de 2024 e anteriores, a execução é possível, cabendo ao Poder Executivo providências pertinentes. Por óbvio, quanto às demais, em relação às quais não há informações adequadas, a suspensão permanece vigente. Portanto, se não for feito do jeito que ele está cobrando, a suspensão vai permanecer. Vamos ver. O ponto político que a gente começou a abordar no fim do último bloco é o seguinte: houve iniciativa no Congresso Nacional, que a gente acompanhou aqui no programa, quem acompanha sempre lembra, contra a concentração de poder dos ministros do STF. Então, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, com relatoria do Marcel Van Hatten do Novo, houve a aprovação da PEC, que reduz ali a possibilidade de decisões monocráticas de ministros do STF. E ainda tinha um outro item que é um pouco mais controverso, que é menos objetivo, é mais genérico, de por maioria qualificada se conseguir reverter uma decisão do Supremo, que aí poderia mantê-la também ali com 4/5 ou algo assim do plenário da Corte. Então, houve uma iniciativa que o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, deixou correr para que houvesse algum tipo de peitada no STF e, quem sabe, assim, o STF maneirasse e liberasse as emendas parlamentares que tinham sido suspensas pelo Flávio Dino. Esse é o interesse dos presidentes das casas, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, que depois se reuniram com o próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e esses diálogos estão citados aí na decisão do Dino. Eu critiquei esses diálogos. Quer dizer, vão lá, representantes de vários poderes, a portas fechadas, sem transparência também, negociar, liberação. Tudo deveria ser feito pelas vias mais públicas e formais, com o registro por escrito de tudo que está sendo colocado, e não nessas reuniões de conchavo, como as coisas acontecem na República Brasileira. Então, a gente agora se questiona, mais uma vez, está sendo liberada a emenda parlamentar porque houve acordão,
Porque, estão esticando a corda aqui, então vamos soltar aqui e tal, vamos tentar uma pacificação, entre aspas, que é sempre a senha para o acordão na República do Escambo, Duda Teixeira. Exatamente, ao acordão, o Arthur Lira exerce uma influência na Câmara dos Deputados graças à liberação dessas verbas, do orçamento. Então, para ele continuar tendo poder, ele precisa que o Dino libere, que foi o que o Dino fez agora. Agora, é muito preocupante. Foram feitas várias reuniões com representantes dos 3 poderes, do STF, do Congresso, do Executivo. Isso vem aí já desde agosto. E aí, nessas reuniões é que eles... teve até foto, né? Registro dessas reuniões. É que eles combinaram essas coisas todas. E aí, é um acordão mesmo, né? Tipo, pediu ali, outra coisa só promete, não vai cumprir depois, mas o dinheiro vai ser liberado. Esse é o resultado do acordão. E, Felipe, me chamou a atenção também essa coisa do Dino dizer exatamente quanto que vai poder subir o valor ano a ano, né? Que é dedicado às emendas parlamentares. Isso aí claramente é o Dino legislando, ele está criando lei. Não é para o ministro do STF criar lei, não é para o ministro do STF se reunir também com o Executivo e com o Legislativo. Mas, claramente, isso me lembra quando o STF entrou naquela história do pote de maconha e decidiu que tinha que ser até 40 gramas ou 6 pés de maconha fêmea. É a mesma coisa, sabe? Eles começam a dar soluções legislativas para os problemas que eles analisam. E não é a função deles. Claramente não é. E aí, se o Congresso decidir que, na verdade, vai atender todos os critérios, vai ser tudo transparente, e vai dobrar o valor, é uma decisão do Congresso, né? O STF não tem que se meter. Isso aí está errado já desde o começo. Pois é. É sempre bom lembrar, um interesse do governo Lula em tirar tanto poder do Congresso Nacional. Porque se o Arthur Lira vira essa pessoa superpoderosa, que consegue ter o apoio de qual parlamentar ele quiser, com a liberação de verba, ele fica mais poderoso do que o governo Lula, do que o Poder Executivo. E aí, como é que o governo Lula, acostumado lá com os escambos dos governos passados, vai fazer para conseguir apoio de parlamentar para os projetos que quer votar no Congresso Nacional? Então, existe uma disputa de poder entre o governo Lula e os presidentes das casas legislativas ou os núcleos ali do centrão no Congresso Nacional. O governo Lula não tem maioria no Congresso Nacional, mas tem, em muitos casos pelo menos, no Supremo Tribunal Federal. E o Flávio Dino é o segundo indicado do Lula no STF. Então, eu sempre aponto as questões aqui, os elementos, com devido cuidado. Ele faz o certo em determinados pontos? Faz, porque o Congresso virou esse lugar pior do que quitanda, não quer deixar nenhum registro de caixa para usar o dinheiro público como bem entender. Então, o Supremo Tribunal Federal está lá apontando, olha, a Constituição prevê rastreabilidade, prevê transparência. Essa é a função do Supremo Tribunal Federal, ver se as coisas estão de acordo com a Constituição. Mas, obviamente, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes se expande, invade a competência de outros poderes e muitas vezes os ministros, mesmo fazendo a coisa certa, agem por motivações erradas. Então a gente tem que analisar tudo isso na hora de esclarecer aí esse tema. Vamos ver como é que vai ficar o jogo de poder a partir de agora. Se o Congresso vai respeitar, se eles vão criar uma outra manobra orçamentária para continuar tendo poder, se vai haver uma distribuição maior. É claro que a expectativa no governo Lula é grande, Duda. E o Dino certamente está cumprindo as ordens do Lula. Quando ele faz isso e arruma problemas ali para as emendas parlamentares, ele enfraquece de alguma maneira o Arthur Lira, e é por isso que a gente entende algumas declarações do Arthur Lira que vão contra o Lula ou contra o PT, né? Há algumas semanas ele falou, olha, o PT está aqui querendo negociar vaga no Tribunal de Contas da União, né? Por que eles vazam isso aí? Por que eles saem dizendo sobre isso aí? Obviamente é uma espezinhada. É uma espezinhada, é uma disputa de poder. E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, marcou uma sessão extra do plenário virtual para analisar essa decisão do Flávio Dino. O julgamento do mérito da ADPF, que é a arguição por descumprimento de preceito fundamental, começou às 18 horas dessa segunda-feira e termina às 23h59 de terça-feira, amanhã, portanto. Então,
vocês têm aí o assunto bem esclarecido e a gente vai acompanhar claramente os desdobramentos.